Na busca pelo amor, navegar pelo cenário moderno muitas vezes pode parecer tão desconcertante quanto a jornada dos israelitas para sair do Egito. É um caminho repleto de incertezas. O que dizer, quando dizer e se os sentimentos são recíprocos. No entanto, em meio a essa complexidade, há uma luz orientadora. Quando Deus orquestra uma conexão e alguém gosta genuinamente de você, Ele envia sinais inconfundíveis. Esses sinais podem estar presentes em sua vida, mas talvez você não os tenha percebido. Número 1. A confirmação por meio do alinhamento. A confirmação de Deus geralmente vem por meio do alinhamento de sinais internos, externos e eternos. Os sinais internos são os estímulos em seu coração e mente, alinhados com os desejos que Deus colocou dentro de você. Eles podem se manifestar como uma sensação de paz, alegria e alinhamento espiritual. Esses estímulos internos são cruciais, pois ressoam em seu ser mais íntimo, sinalizando que a mão de Deus está trabalhando. Considere como exemplo a história de duas pessoas que conheci, Cíntia e Carlos. Cíntia sentia uma profunda sensação de paz e alegria sempre que estava com Carlos. Ela orou pedindo orientação e recebeu uma clara sensação de afirmação em seu coração. Essa confirmação interna lhe deu coragem para buscar um relacionamento com Carlos, sabendo que Deus estava guiando seus passos. Sinais externos são expressões tangíveis do afeto e do caráter da outra pessoa. Eles devem ser consistentes e evidentes, demonstrando que seus sentimentos e intenções são genuínos. Esses sinais servem como uma confirmação para você e para as pessoas ao seu redor de que esse relacionamento faz parte do plano de Deus. Para Carlos, os sinais externos eram evidentes em suas ações. Ele sempre demonstrou amor, respeito e bondade por Cíntia. Suas palavras combinavam com suas ações e seu caráter brilhava em tudo o que fazia. Os amigos e a família de Cíntia também notaram isso, afirmando que as ações de Carlos estavam alinhadas com suas palavras. Os sinais eternos são intervenções divinas que preparam o caminho para o seu relacionamento. Eles incluem circunstâncias e eventos que parecem perfeitamente orquestrados demais para serem meras coincidências. Quando Deus está agindo, os obstáculos são removidos e o relacionamento progride de uma forma que está além da explicação humana. Pense em como os caminhos de Cíntia e Carlos se cruzaram. Eles se conheceram em um encontro aparentemente aleatório, mas à medida que se conheceram, perceberam que seus caminhos já haviam se cruzado muitas vezes sem que percebessem. Era como se Deus estivesse orquestrando o encontro deles o tempo todo, tecendo suas vidas no tempo perfeito. Ao reconhecer e se alinhar com esses sinais, você pode discernir a vontade de Deus para o seu relacionamento e seguir em frente com confiança, sabendo que Ele está guiando seus passos. Número 2. Entender como Deus se comunica conosco é essencial para reconhecer seus sinais. Deus usa 3 meios principais para transmitir sua vontade: sua palavra, o Espírito Santo e nossas circunstâncias. A Bíblia, como a palavra inspirada de Deus, é a fonte suprema de verdade e sabedoria. Ela nos oferece princípios e ensinamentos atemporais que servem de guia para a nossa vida. Quando buscamos a vontade de Deus, devemos primeiro recorrer à sua palavra, pois ela é o alicerce sobre o qual todas as outras orientações são construídas. A Bíblia não é apenas um livro de histórias e ensinamentos morais. Ela é a comunicação direta de Deus conosco, revelando seu caráter, suas promessas e seus desejos para a nossa vida. O Espírito Santo também desempenha um papel fundamental para nos guiar. O Espírito habita em cada verdadeiro cristão, ajudando a entender a palavra de Deus e a aplicá-la em nossa vida. Entretanto, discernir a voz do Espírito Santo às vezes pode ser um desafio. Precisamos cultivar um espírito sensível por meio da oração, da meditação e da obediência. O Espírito Santo nunca nos guiará contra as verdades das Escrituras ou o caráter de Deus. Portanto, devemos testar cada impressão com base no padrão da palavra de Deus. Além disso, Deus fala conosco por meio de nossas circunstâncias.
Ele pode orquestrar eventos em nossas vidas para nos guiar, ensinar e moldar a sua imagem. Essas circunstâncias podem incluir portas abertas ou fechadas, um conselho de mentores sábios, ou a paz ou a inquietação em nosso coração. Deus também pode usar outros meios sobrenaturais para se comunicar conosco. Mas devemos sempre pesar essas experiências em relação aos ensinamentos das Escrituras e ao testemunho do Espírito Santo. É importante observar que discernir a vontade de Deus nem sempre é fácil ou direto. Requer humildade, oração e disposição para se submeter à orientação de Deus. Às vezes podemos interpretar mal os sinais de Deus ou entender mal suas intenções. Nesses casos, devemos confiar em sua sabedoria e bondade, sabendo que Ele faz todas as coisas para o nosso bem e sua glória. Reconhecer os sinais de Deus requer um profundo entendimento de sua palavra, um espírito sensível à orientação do Espírito Santo e um coração perspicaz para interpretar nossas circunstâncias. Ao alinharmos esses três aspectos, podemos discernir com confiança a vontade de Deus para nossas vidas e caminhar em obediência a Ele. Número 3. Quando alguém se alinha emocionalmente com você, é um sinal digno de atenção. Nos relacionamentos atuais, o foco muitas vezes se direciona para prazeres efêmeros em vez de conexões espirituais ou emocionais. Mas se você encontrar alguém que se alinhe com seu espírito, aproximando você de Deus, isso é significativo. Às vezes não precisamos de um sinal dramático de Deus. Precisamos apenas olhar ao redor e ver quem está influenciando nossas vidas. Se essas influências forem positivas, então é um sinal claro. Por outro lado, se elas te desviarem do caminho certo, é aconselhável se distanciar rapidamente. Não se trata apenas de uma batalha pessoal. É uma batalha espiritual e, às vezes, a retirada é a melhor estratégia. Considere este cenário. Você conhece alguém novo e sente uma conexão instantânea. Suas conversas são profundas e significativas e você se pega pensando nelas com frequência. Entretanto, ao conhecer melhor essa pessoa, você percebe que os valores e as crenças dela não estão alinhadas com os seus. Talvez ela não compartilhe de sua fé ou tenha uma perspectiva diferente sobre questões importantes. Nessa situação é essencial ouvir a voz interior que pode ser o Espírito Santo guiando você. Se essa pessoa estiver te afastando de Deus ou fazendo com que você comprometa seus valores, isso pode ser um sinal de que ela não é a pessoa certa para você. Ao considerar um relacionamento, é crucial alinhar seus desejos com a palavra de Deus. Os ensinamentos de Paulo em 1 Coríntios 7 enfatizam a importância da vida de solteiro para os que não têm interesse no casamento e do casamento para os que estão inclinados a ele. Portanto, seu coração deve desejar um parceiro que se alinhe a você de maneira emocional e prática, de acordo com os princípios de Deus. O alinhamento emocional em um relacionamento é um indicador poderoso da vontade de Deus. Não se trata apenas de como você se sente em relação à pessoa, mas também de como ela influencia sua jornada espiritual. Mantenha seus olhos e seu coração abertos para discernir a direção de Deus e confie que Ele te guiará até a pessoa certa no momento certo. Número 4. Considere um alinhamento prático em seu relacionamento. A Bíblia nos incentiva a buscar sabedoria em todas as coisas, especialmente nas questões do coração. Quando não há uma ordem divina clara ou uma orientação espiritual, a sabedoria nos guia. Pense na prática. Esse relacionamento faz sentido? Existem barreiras ou práticas como distância ou caminhos de vidas conflitantes que possam impedir um futuro juntos? Suas personalidades e valores se complementam, garantindo um relacionamento harmonioso além da atração inicial? Ao orar e investir tempo nesse relacionamento, vocês estão crescendo juntos de uma forma significativa que sugere uma conexão ordenada por Deus. Por exemplo, suponha que você esteja em um relacionamento à distância. Nesse caso, é fundamental avaliar se há um plano realista para eventualmente ficarem juntos ou se a distância será uma barreira perpétua. Da mesma forma, se suas metas ou valores de vida forem fundamentalmente diferentes, isso pode indicar que o relacionamento não faz parte do plano de Deus para sua vida.
A sabedoria também envolve buscar conselhos de mentores ou amigos de confiança que possam oferecer uma perspectiva diferente. As percepções deles podem te ajudar a ver as coisas com mais clareza e a tomar uma decisão mais informada. Lembre-se de que Deus usa a sabedoria para guiar seu povo, e quando um relacionamento é realmente enviado por ele se alinhará com o raciocínio prático e fará sentido para os dois indivíduos envolvidos. Que Deus te abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus. Sejamos realistas. Hoje em dia, o amor é geralmente medido pelo que recebemos e não pelo que damos. Mas, e se eu lhe dissesse que há uma maneira de experimentar um amor tão profundo que ultrapassa o que você oferece? Agora não se trata de buscar a validação de todos ao seu redor, mas de descobrir um amor que seja autêntico, respeitoso e solidário. Esse amor desafia as normas do romance moderno em que a confiança é escassa e os corações são facilmente partidos. Feche os olhos e imagine um relacionamento em que o respeito mútuo, o afeto genuíno e o apoio inabalável criam harmonia para ambos os parceiros. Esse amor prospera na comunicação, nos valores compartilhados e, o mais importante, na autenticidade. Romanos capítulo 13, versículo 8 diz: A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Meu amigo e minha amiga, se alguém pode pagar o que deve, mas opta por não fazê-lo, essa pessoa é uma ladra que toma o que não é seu. Essa é a verdade. No entanto, todos os crentes têm uma dívida que devem se esforçar para pagar. O dever de amar uns aos outros. É uma dívida que vale a pena cumprir porque o amor nos enriquece de uma forma que o dinheiro não consegue. Essa é uma dívida que devemos viver nossa vida pagando até o fim do nosso tempo aqui. Portanto, embora a ideia de ser amado 2 vezes mais do que você ama alguém possa parecer impossível em um mundo atormentado pela desconfiança e pela incerteza, quero que saiba que isso não é apenas uma fantasia. É uma possibilidade que está esperando para ser concretizada em seu relacionamento. Neste vídeo, vamos ver a única razão pela qual é possível que alguém ame 2 vezes mais. Tenho certeza de que você será realmente abençoado com isso. Antes de entrarmos propriamente no assunto, quero que você saiba que o amor é poderoso. É estranho como algumas pessoas acreditam que o amor é para os fracos e frágeis. Nada pode estar mais longe da verdade do que isso. O amor é a coisa mais poderosa que pode ser experimentada por qualquer pessoa. O amor é inimaginavelmente belo e transformador. Ele pode quebrar barreiras e criar possibilidades de maneiras que você nunca imaginou. Ele derruba muros e abre portas que você nem sabia que existiam. O amor é realmente lindo. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8 diz: O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Não importa o que mais desmorone ao nosso redor, o amor permanece firme para aqueles que abraçam e vivem de acordo com seus princípios orientadores. Embora a vida nem sempre nos dê o que desejamos, ter alguém que nos ame genuinamente significa possuir a chave para a verdadeira felicidade. O amor é o tesouro supremo, a pedra angular da realização e o caminho mais seguro para se tornar a alma mais feliz do mundo. Quero que você saiba disso. Não se pode forçar ou manipular o amor. O amor é uma dádiva de Deus plantada em cada um de nós para que possamos amar os outros e nos permitir ser amados. O amor não é unilateral e não pode ser transformado em algo assim. Portanto, apenas amar os outros pode não ser suficiente. Você também deve se permitir ser amado quando o amor é retribuído. Aprendi que algumas das pessoas mais difíceis do mundo são aquelas que não dominam a arte de se permitir ser amadas pelos outros. Essa é uma conversa séria que muitas pessoas não estão dispostas a ter. Quando você se enquadra nessa categoria de pessoas, independentemente do que os outros fazem para amá-lo,
Você sente que elas são uma ameaça à sua personalidade, que são bons demais para ser verdade ou que têm segundas intenções, simplesmente porque você não está acostumado a ser amado. Permita-me compartilhar com você um segredo que pode fazer com que o seu parceiro ou parceira te ame ainda mais. Esse segredo é frequentemente ignorado, mas pode fazer maravilhas em seu relacionamento. Você está pronto para ouvir? A única coisa que fará com que seu parceiro ame você 2 vezes mais é a sua presença. Embora os cuidados, as finanças e os momentos de diversão sejam componentes cruciais de qualquer relacionamento funcional, estar presente é inegociável para que seu cônjuge ou parceiro te ame profundamente. O que quero dizer com isso? No mundo de hoje, os relacionamentos geralmente são medidos por bens materiais e prazeres efêmeros. Entretanto, há um elemento vital que muitas vezes passa despercebido, que é a sua presença e o efeito dela na vida do seu parceiro ou da sua parceira. Sua mera presença tem o poder de elevar seu relacionamento a novos patamares e fazer com que seu parceiro te ame 2 vezes mais. Não se trata apenas de estar fisicamente presente, mas de estar totalmente engajado, espiritual, emocional e mentalmente conectado. A capacidade do seu parceiro de amar você profundamente depende da sua presença na vida dele. Trata-se de aparecer não apenas quando for conveniente, mas quando for mais importante. Sua presença transmite compromisso absoluto, lealdade inabalável e um desejo genuíno de nutrir o vínculo que vocês compartilham. Portanto, embora todos possam pregar a importância de grandes gestos e demonstrações generosas de afeto, nunca subestime o poder de simplesmente estar presente. Sua presença é o maior presente que você pode dar ao seu parceiro, à sua esposa, ao seu namorado ou à sua namorada. E, em troca, ela abre caminho para um amor sem limites. No final das contas, não são as coisas que dizemos ou fazemos que mais importam. É a presença que trazemos para a vida do outro que realmente conta. Pense em alguém que perdeu seu parceiro para a morte. Você não pode imaginar a dor que essa pessoa está sentindo. Nesses momentos, não se trata do que a pessoa traz ou deixa de trazer para a mesa. Trata-se das lembranças que ela compartilhou no amor. Mas como eles poderiam ter compartilhado essas lembranças se não estivessem presentes? Assim como em nosso relacionamento com Deus, estar presente é crucial para uma conexão mais profunda. Deus sempre esteve presente para seus filhos desde o início. Veja o caso de Jesus. Pouco antes de partir, ele prometeu aos discípulos que não os deixaria sozinhos neste mundo. Por quê? Porque ele entendia o poder da presença. E eu pedirei ao Pai, e ele lhe dará o Consolados para ajudá-lo e estar com você para sempre. Sabemos que Deus nos ama mais do que qualquer outra pessoa, e foi ele quem criou o mundo. Se Deus se preocupa tanto em estar presente em seu relacionamento conosco, imagine como nossos relacionamentos terrenos poderiam ser melhores se nos concentrássemos em estar presente uns com os outros também. Como posso estar presente? Esteja presente espiritualmente. É fácil se deixar levar pela agitação de um relacionamento, mas não deixe de estar presente espiritualmente para o seu parceiro ou sua parceira. Faça com que ele ou ela saiba que está orando por sua vida. Diga a essa pessoa que ela significa muito para você e que você está estudando a Bíblia para aprender sobre o belo futuro que Deus tem para vocês. Segure as mãos dela para orar quando ela estiver fraca demais para orar. A apoie em oração. Busquem o Senhor juntos e sirvam a Deus juntos. Isso é o que significa viver a vida juntos. Vocês dois estão servindo ao propósito de Deus para suas vidas em amor. É lindo de se ver. É ótimo encher as mídias sociais com belas fotos, mas é muito melhor quando vocês dois podem perseguir juntos uma vida abençoada e acabar com os medos, as incertezas e os desafios desta vida. Esteja presente emocional e mentalmente. Faça com que as preocupações dessa pessoa se tornem suas.
O amor pode ser tão belo que nos deixamos levar e esquecemos que nossos parceiros podem estar lutando silenciosamente contra um problema ou outro. Permita que a preocupação do seu parceiro se torne sua. Deixe que os medos dele se tornem os seus. Isso não é uma licença para ser engolido pelos medos dele. No entanto, esteja presente para ajudá-lo a superar os medos, os problemas e as preocupações do coração dele. Ao fazer isso, você estará construindo uma estrutura sólida para que o amor dele seja retribuído em dobro. Concluindo, deixe que essa escritura o guie continuamente em sua jornada de amor, e você descobrirá que a vida vale a pena ser vivida quando todos nós abraçamos o amor de Cristo em nosso coração e amamos os outros como a Bíblia nos ordena. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não desonra os outros, não é egoísta, não se irrita facilmente, não guarda registro de injustiças. O amor não se deleita com o mal, mas se alegra com a verdade. Ele sempre protege, sempre confia, sempre espera, sempre persevera. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Você acha que é possível amar alguém mais de uma vez? Eis o que não se percebe no amor e nos relacionamentos em geral. O amor é algo que você carrega para sempre. Quando você ama alguém, ele sempre fica com você e você carregará uma parte dele mesmo após o término do relacionamento. Somos um mosaico de todas as pessoas que já amamos, mesmo que por um instante. Amar alguém é compartilhar uma parte de quem você é, e essa parte ainda é sua, independentemente do que aconteça com o relacionamento. Você não pode deixar de amar alguém. O amor permanece. Apenas sua magnitude varia. Com isso, um relacionamento fracassado não significa necessariamente que o vínculo entre você e essa pessoa acabou. Isso não significa que ela será exilada nos próximos capítulos de sua vida, especialmente quando Deus ainda deseja usar essa pessoa como um instrumento. Vemos em Tiago capítulo 1, versículo 4, que diz: Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Pense em como seu relacionamento terminou. Você o consideraria um término completo e minucioso? Ou é um término que não deu satisfação a vocês dois? Isso é crucial porque toda orquestra que Deus conduz tem como objetivo um resultado completo e nutritivo. Mas se esse não for o caso no seu relacionamento, é provável que a sua conexão com essa pessoa ainda não tenha chegado ao fim. Talvez Deus esteja testando você e o relacionamento fracassado seja apenas um contratempo para você perseverar. Não há necessidade de ser cético. A incongruência acontece, mas isso não deve deixar você desanimado. Pense nisso como quando você ouve uma música nova. Às vezes você não vai gostar dela na primeira vez que a ouvir, mas quando a ouve pela segunda vez, você acaba adorando-a. Da mesma forma, o fato de um relacionamento ter fracassado não significa que ele não dará certo permanentemente. Como foi dito em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Ser tímido se refere à falta de coragem, a falta de força de vontade para fazer algo fora de sua zona de conforto. Essa não é uma qualidade que Deus quer ver em você após uma tentativa mal-sucedida de algo que poderia ser ótimo, como um relacionamento com a pessoa certa. O que Deus quer ver é como você mantém a mente aberta à supervisão dele, apesar das adversidades. Ele quer que você possua o tipo de força, amor e autodisciplina que o ajudará a perceber e navegar por essas 3 coisas que acontecerão quando Deus estiver direcionando você para alguém do seu passado. A primeira é quando você é colocado em situações em que seus caminhos inevitavelmente se cruzam. Você já teve uma sensação estranha em relação a algo que parece normal? Você se pergunta se isso é mera coincidência ou se Deus está tentando lhe dizer algo.
Esse é exatamente o tipo de pergunta que o intriga quando você começa a notar um aumento de encontros com essa pessoa. Podem até ser momentos que levam você a pensar sobre ela e não um encontro literal. Pode ser algo tão casual como, de repente, estar cercado de coisas que o lembrem dela. Ou também pode aparecer como uma tentativa óbvia dessa pessoa de entrar em contato com você. Isso é exatamente confuso depois de um rompimento, pois a estratégia padrão é evitar a pessoa, até mesmo a simples possibilidade de encontrá-la. Mas de alguma forma, se Deus estiver agindo, Ele encontrará uma maneira de vocês dois se notarem de uma forma ou de outra. Provérbios, capítulo 20, versículo 24, nos diz: Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? O ambiente em que você está, os sinais que você percebe e as circunstâncias das quais participa são todos orquestrados por Deus. Agora, se essa pessoa está sendo inesperadamente trazida de volta à cena, mesmo que você não tenha a menor ideia do motivo, você precisa confiar que tudo isso está sob a direção de Deus. Lembre-se de que quando Deus quer que algo aconteça, Ele é persistente. Isso pode incluir o fato de Ele cutucar você repetidamente para que se envolva em situações com essa pessoa. Pense em Jonas. Não importa quantas vezes Jonas tenha tentado escapar da tarefa de ir à cidade de Nínive, Deus permaneceu persistente em manter Jonas em sua presença. Da mesma forma, quando você perceber que sua conexão com essa pessoa está lentamente sendo reacendida das maneiras mais inesperadas, talvez tenha que considerar que Deus está tocando o coração dessa pessoa porque ela foi feita para ficar. Se Deus está voltando o coração dela para você, então acredite que Ele também está preparando você para esse momento. O que nos leva ao segundo sinal. É quando Deus lhe mostra que você e essa pessoa mudaram muito desde que se separaram. Quando Deus introduz você em um território desconhecido, Ele o equipará com uma nova perspectiva. Algumas pessoas nunca olham para trás e isso por si só é um problema. Às vezes precisamos ser corajosos o suficiente para refletir sobre o nosso passado, para podermos ver objetivamente o que há para aprender. Você obtém novas percepções que o farão pensar: então foi aí que tudo deu errado. E então, você pode seguir em frente com confiança, sabendo que não cometerá o mesmo erro duas vezes. À medida que Deus o prepara para alguém que Ele quer que volte para você, o Senhor restaurará em você um coração tranquilo, perspicaz e perdoador que permitirá que você reflita profundamente sobre seu relacionamento anterior com essa pessoa. Nesse período você terá a sabedoria para analisar se vale a pena tentar novamente a faísca que voltou entre vocês dois. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, podemos ver: Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Você deve ponderar se você e essa pessoa cresceram na graça do Senhor durante o tempo em que estiveram separados, pois essa é a chave para uma segunda chance bem-sucedida. Deus não se incomodará em trazer essa pessoa de volta à sua vida se Ele souber que vocês dois são os mesmos de antes. Ele garantirá que vocês dois evoluíram para versões melhores de si mesmos e que essas versões são perfeitamente compatíveis. Provérbios, capítulo 27, versículo 17, menciona que: Como o ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. O relacionamento pode ter deixado você abalado por um bom tempo, mas certamente Deus ajudou vocês dois a se curarem e se fortalecerem como indivíduos. Qual é o sentido de você voltar para uma antiga paixão quando nada mudou, certo? Pense sobre essa pessoa e responda a esta pergunta: o retorno dela à minha vida será uma contribuição significativa? O livro de João, capítulo 14, versículo 26, nos diz: Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. As pessoas vêm e vão, e sinceramente algumas voltam. Elas implorariam por um espaço em sua vida, mas nem todas merecem. E é por isso que você deve discernir se essa pessoa mudou para melhor e se é digna de outra chance.
Você precisa deixar que o Espírito Santo o guie nesse processo. Você saberá que é Deus quem está trazendo essa pessoa para perto de você pela segunda vez, se perceber que tem o poder de refletir sobre o seu passado com ela e aprender com o que aconteceu entre vocês dois. O último sinal é incrível, mas você precisa ser o mais objetivo possível. É quando parece que o destino está perseguindo vocês dois. Sejamos honestos. Não nos é estranha a dificuldade de seguir em frente. Todos nós sabemos que é difícil lidar com um relacionamento fracassado, sabendo que você depositou toda a sua esperança, amor e trabalho duro em alguém. Aqui está o desafio. Quando você está envolto por esses sentimentos pesados, pode ser difícil distinguir se Deus quer essa pessoa de volta em sua vida ou se é apenas você que se recusa a aceitar que vocês não foram feitos para ficar juntos. A segunda é perigosa porque o diabo levará você a interpretar mal os sinais. Você pode pensar que Deus quer que você volte com essa pessoa, quando na verdade Deus quer o contrário. Como foi dito em Gálatas capítulo 5, versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Você é livre para receber quem quer que seja de volta em sua vida, mas não é isso que Ele quer para você neste momento. É exatamente por isso que o terceiro sinal é sólido como uma rocha. Você saberá que Deus quer que essa pessoa volte para você quando parecer que o destino está fazendo o trabalho, não você ou essa pessoa. O que quero dizer com isso é que as coisas simplesmente se encaixam. Você não está se esforçando muito e essa pessoa não está desesperadamente conquistando você de volta, mas de alguma forma vocês dois se atraem como um imã natural. Essa é a maior diferença. Se tudo isso for alimentado pelo desejo, essa pessoa irá atrás de você com desespero, do tipo que faz você se sentir desconfortável. Mas quando é a mão de Deus que gentilmente volta o coração dela para você, tudo parece ser suave e fácil. Não parecerá que essa pessoa está voltando porque não consegue viver sem você. Mas, em vez disso, você sentirá a sinceridade dela em querer tentar novamente porque Deus a está guiando nessa direção. Não tenha medo de ter essa conversa honesta com ela. Se o nosso gracioso Deus pode nos dar chances duplas, triplas e infinitas, qual é a sua desculpa para negar a você e a essa pessoa uma chance de ter um relacionamento bem-sucedido e mais maduro? Há uma coisa que você precisa saber sobre dar segundas chances. Você pode acertar ou errar. Não há garantia de que não terá um resultado melhor, mas mesmo assim damos uma chance, porque esse é o tipo de generosidade que Deus nos ensinou. Reflita em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, que diz: Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Se ainda restar um pingo de amor em seu coração por essa pessoa, que você sabe que é incrível e que cresceu, prepare-se para dá-lo a ela com alegria. Esse pode ser o momento perfeito de Deus para vocês dois. Que Deus o abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Na vida, precisamos sempre encarar as realidades que temos diante de nós. Cada decisão que tomamos tem peso, e é crucial navegar pela vida guiados por duas fontes principais: a Palavra de Deus e o Espírito Santo. Quando se trata de relacionamentos, não há melhor guia do que o Espírito Santo. Ele é quem pode guiá-lo através das complexidades e incertezas que você enfrenta. Neste momento, o Espírito Santo está lhe dizendo que ainda não é hora de deixar para lá. Talvez você sinta o desejo de seguir em frente, mas é por isso que está aqui hoje. Nessa mensagem, quero te incentivar a não desistir do amor. Talvez você tenha sofrido mágoas, quebras de confiança ou a dor em relacionamentos passados, mas a mensagem do Espírito Santo é clara: não desista do amor. Navegar no mundo do namoro de hoje pode parecer como tentar resolver um quebra-cabeça, com peças que parecem não se encaixar. As opiniões da sociedade sobre relacionamentos mudaram tanto que até mesmo expressar orgulho de ser homem ou mulher pode gerar críticas. Declarar seu amor por alguém pode trazer seu próprio conjunto de desafios. Apesar de tudo isso, a mensagem de Deus para você continua firme.
aguente e segure firme, e não desista ainda. O que você tem é valioso, e Deus quer que você veja seu verdadeiro valor. As realidades da vida podem ser assustadoras. As pressões e as mudanças sociais podem fazer com que você questione o caminho em que está. Mas lembre-se, a palavra de Deus é a sua âncora. Veja o que está escrito no Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Deixe que as Escrituras iluminem o seu caminho, proporcionando clareza e direção. A seguir, falarei sobre situações e sentimentos que podem atrapalhar você e como vencê-los. Número 1. O medo. O medo muitas vezes nos tenta desistir de relacionamentos, não por causa dos defeitos da outra pessoa, mas por causa de nossas próprias inseguranças. Se você sentir vontade de seguir em frente por medo, e não por problemas reais com a outra pessoa, essa pode ser a maneira de Deus lhe dizer para ficar. Deus quer que você observe a maturidade atual do seu parceiro ou da sua parceira, não apenas o potencial dele ou dela. Antes de se comprometer com o casamento, é essencial avaliar o caráter da pessoa por meio de uma lente bíblica. Vemos Provérbios capítulo 12, versículo 26, que diz: O justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho dos perversos os faz errar. Isso significa fazer escolhas sábias com base no discernimento e na fé. Muitos cristãos solteiros acabam terminando relacionamentos por causa de suas próprias feridas e medos internos. Essas emoções podem ser avassaladoras, mas geralmente têm pouco a ver com o comportamento da outra pessoa. Se esses medos não estiverem enraizados em ações prejudiciais reais do seu parceiro, eles não devem orientar suas decisões. É verdade que se seus medos forem baseados em falhas genuínas e ações prejudiciais, eles devem ser tratados. Mas não deixe que medos infundados te impeçam de ter um relacionamento potencialmente maravilhoso. O amor envolve inerentemente riscos. Sempre haverá um elemento de incerteza e vulnerabilidade. Se você deixar que os medos infundados dominem suas escolhas, perderá as bênçãos que vêm com um relacionamento comprometido. Deus nos chama para sermos sábios e criteriosos, mas também para confiarmos em sua orientação e darmos passos de fé. Um relacionamento fundamentado na fé e na compreensão mútuas pode ser uma fonte de grande alegria e crescimento espiritual. Quando sentir medo, volte-se para Deus em oração. Busque sua sabedoria e paz. Lembre-se de que o perfeito amor de Deus lança fora o medo. É fundamental diferenciar entre o discernimento dado por Deus e o medo que surge de nossas próprias inseguranças. Permanecer em um relacionamento exige que você o avalie cuidadosamente, considerando se ele está alinhado com os princípios bíblicos e se ambos são espiritualmente compatíveis. O tempo e os planos de Deus são perfeitos. Ele conhece os desejos de seu coração e as dificuldades que você enfrenta. Aguentar firme e não desistir pode levar a um relacionamento que reflita o amor e a graça de Deus. Confie que Deus está trabalhando em sua vida e na vida do seu parceiro, mesmo quando as coisas parecem incertas. Não deixe que as tentações baseadas no medo te afastem de um relacionamento que Deus pode estar cultivando para o seu crescimento e para a glória dele. Permaneça firme em sua fé, busque a sabedoria de Deus e se apegue ao amor com o qual ele te abençoou. Com a orientação de Deus, você pode navegar pelas complexidades do namoro moderno e encontrar um relacionamento que honre a Deus e lhe traga a verdadeira alegria. Número 2. Ser desafiado. Quando você se sentir tentado a ir embora porque a pessoa com quem você está pressionando você a se tornar quem Deus quer que você seja, reconheça isso como um sinal para ficar. Não se trata de alguém que tenta te transformar em parceiro ideal ou que aponta constantemente suas falhas, mas sim de alguém que, por meio de sua própria vida e ação, te incentiva a ser melhor. As pessoas que mais nos desafiam geralmente são as que mais precisamos. Um relacionamento saudável é construído com base no respeito mútuo.
Uma pessoa não pode ser sempre o professor e a outra sempre o aluno. Isso cria um desequilíbrio. Mas às vezes, Deus coloca em nossa vida alguém cuja visão de Deus, da Bíblia e da vida é diferente da nossa. Isso pode levar a um crescimento mútuo. Provérbios 27:17 nos lembra: como ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Esse processo de afiação pode ser difícil. Assim como para afiar uma lâmina é preciso remover partes dela, Deus usa as pessoas para nos ajudar a remover nossas arestas. Esse refinamento pode ser doloroso e pode te tentar a se afastar. Mas se esse relacionamento estiver levando a um crescimento significativo, isso é um sinal de que Deus quer que você se mantenha firme e não desista. Nesses tempos desafiadores, lembre-se de que o crescimento geralmente vem por meio do desconforto. Deus usa as pessoas em nossas vidas para nos ajudar a nos tornarmos a melhor versão de nós mesmos. Quando enfrentar desafios em seu relacionamento, não os veja como motivos para ir embora. Em vez disso, veja-os como oportunidade de crescimento. O desconforto que você está sentindo faz parte do plano de Deus para aperfeiçoar você e seu parceiro. Mantenha-se comprometido, confie no plano de Deus e permita que o relacionamento te ajude a crescer. Esse processo faz parte da maneira de Deus de te preparar para coisas maiores. A dor que você sente agora está te moldando na pessoa que Deus quer que você seja. Número 3. A confusão. Quando você se encontra em um relacionamento confuso, é fácil pensar em seguir em frente. A incerteza pode ser esmagadora e a tentação de terminar pode ser forte. Mas vamos parar um pouco para considerar uma perspectiva diferente. Já ouvi muitos cristãos que se sentiram perdidos na ambiguidade de seus relacionamentos. Muitas vezes, eles entram em contato dizendo coisas como: eu estava tão confuso e estressado que tive de terminar. Agora me sinto aliviado. Embora seja verdade que estar em um estado de confusão constante não seja saudável, às vezes, esses sentimentos de incerteza fazem parte do plano de Deus para te fortalecer. Os relacionamentos raramente são diretos. Geralmente, há um período em que ambos os indivíduos estão tentando entender um ao outro, tentando ver se há uma conexão mais profunda. Essa fase pode ser obscura e cheia de perguntas. Você pode se perguntar se seus sentimentos são recíprocos ou se ambos estão na mesma página. Isso é normal, mas a questão é a seguinte: só porque você está passando por uma confusão, não significa que deva se afastar. Deus pode estar usando esse tempo para desenvolver sua paciência e perseverança, como está escrito no livro de Tiago, capítulo 1, versículos 2 ao 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Esse período de confusão pode ser um teste para a sua fé e resistência. É importante reconhecer que todo relacionamento terá seus altos e baixos. Haverá momentos de dúvida e incerteza, mas esses momentos são oportunidades de crescimento. São chances para você confiar na orientação de Deus e no plano dele para a sua vida. Às vezes, achamos que terminar um relacionamento trará clareza e paz. E em alguns casos isso até pode acontecer. Mas se fugirmos constantemente da confusão, poderemos perder as bênçãos que advêm da perseverança. Imagine um corredor que para ao primeiro sinal de cansaço. Ele nunca terminará a corrida. Da mesma forma, se você terminar todos os relacionamentos ao primeiro sinal de confusão, talvez nunca experimente o amor profundo e gratificante que advém do trabalho conjunto para superar os desafios. Então, o que você deve fazer quando estiver se sentindo confuso? Primeiro, leve suas preocupações a Deus em oração. Peça a Ele clareza e orientação. Segundo, comunique-se abertamente com o seu parceiro ou com a sua parceira. Compartilhe seus sentimentos e os ouça. Às vezes, a confusão surge de mal-entendidos, que podem ser esclarecidos com uma conversa honesta. Lembre-se das palavras de Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração
e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Confie que Deus tem um plano para o seu relacionamento, mesmo que você não consiga vê-lo claramente no momento. No final, a decisão de ficar ou seguir em frente é entre você e Deus. Mas não deixe que a confusão seja o único motivo para terminar um relacionamento. Busque a sabedoria de Deus, comunique-se com seu parceiro e dê a si mesmo tempo para discernir a vontade de Deus. Às vezes, os relacionamentos mais bonitos são aqueles que resistiram à tempestade da incerteza e saíram mais fortes do outro lado. Mantenha a esperança e não desista do amor. Deus pode estar usando esse momento confuso para te preparar para algo maior. Confie no tempo dele e deixe que sua paz guie seu coração. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Você já se perguntou por que parece que há uma força implacável trabalhando contra o seu relacionamento? Parece que seu relacionamento enfrenta constantemente novos desafios? Meu amigo e minha amiga, você não está sozinho. Muitas pessoas sentem o mesmo. Hoje, quero levar você em uma jornada para descobrir por que Satanás, o diabo, está tão desesperado para ver sua vida amorosa desmoronar e como você pode permanecer forte contra os seus esquemas. Encorajo você a assistir este vídeo até o final, pois compartilho informações cruciais para proteger seu relacionamento, aprofundar sua fé e tenha certeza de que isso te deixará realmente abençoado. Agora deixe-me perguntar, por que o diabo tem tanto medo de relacionamentos bem-sucedidos? Era uma vez um casal amoroso chamado Lara e Cristiano, que eram profundamente comprometidos um com o outro e com sua fé. Eles oravam juntos, apoiavam-se mutuamente e compartilhavam seus sonhos. O relacionamento deles era um exemplo brilhante de esperança e amor para todos. Mas o diabo, sempre ansioso por perturbar as bênçãos de Deus, viu o relacionamento de Lara e Cristiano como um alvo principal. O amor e a fé deles era como uma luz brilhante em sua comunidade, e essa luz ameaçava seus planos sombrios. Cristiano começou a se perguntar se Lara realmente o entendia, enquanto Lara começou a sentir que Cristiano não estava tão comprometido quanto ela. Essas pequenas dúvidas levaram a pequenas divergências. Em vez de serem resolvidos através da comunicação, estes problemas começaram a agravar-se. O que começou como uma simples discussão sobre finanças transformou-se num acalorado debate sobre os seus planos futuros. Os maus entendidos se multiplicaram, transformando-se em acusações e atitudes defensivas. As conversas vibrantes e alegres que antes compartilhavam tornaram-se tensas e tensas. O calor e o riso que definiam o relacionamento deles pareceram desaparecer, substituídos por uma frieza crescente. Amigos e familiares notaram a mudança. Lara e Cristiano, que antes eram o casal que todos admiravam, começaram a se afastar das atividades sociais, sua conexão ofuscada pela distância cada vez maior entre eles. O estresse dos conflitos não resolvidos afetou seu bem-estar emocional e espiritual. Suas orações pareciam não ser respondidas e sua fé começou a vacilar. Mas no meio dessa turbulência, ocorreu um ponto de viragem. Durante uma discussão particularmente dolorosa, Lara desabou e clamou a Deus por ajuda. Vendo a dor dela e refletindo sobre as lutas que compartilhavam, Cristiano sentiu uma profunda convicção de buscar a intervenção de Deus. Juntos, eles decidiram voltar a focar em Deus, buscando sabedoria, orientação e, através da oração e aconselhamento, seguir a vontade de Deus. Com tempo e esforço, começaram a abordar as causas profundas do seu conflito. Eles aprenderam a comunicar-se abertamente, a perdoar um ao outro e a reconstruir a confiança. A jornada deles através dessas provações fortaleceu e curou seu relacionamento. Eles descobriram novas profundezas de amor e resiliência. No final, a história deles se tornou um exemplo inspirador de como a fé e a perseverança podem transformar um relacionamento, mesmo diante das adversidades. Embora Satanás tentasse destruir a sua fé, Deus transformou as suas provações num testemunho poderoso de amor e força divina. A história deles
tornou-se uma fonte de encorajamento para outras pessoas que enfrentam momentos difíceis. Meu amigo e minha amiga, e se eu te dissesse que muitas pessoas desconhecem o plano do diabo para destruir sua vida amorosa? Muitas pessoas não têm ideia do incrível potencial que Deus colocou em seus relacionamentos. Elas não percebem que Deus pode aproveitar o seu amor e unidade para alcançar coisas extraordinárias. Imagine se você entendesse o quão poderoso o seu relacionamento pode ser, como ele poderia se tornar uma força para o bem, trazendo mudanças e tocando vidas de maneiras que você nunca imaginou serem possíveis. Muitas pessoas não sabem que as próprias forças que ameaçam a sua vida amorosa estão escondidas à vista de todos, pois 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11 diz: Assim, Satanás não será capaz de se aproveitar de nós, pois conhecemos os planos dele. Muitas pessoas vivem as suas vidas completamente inconscientes de que Satanás, o mestre do engano, tem uma estratégia específica para destruir o amor e a unidade que Deus abençoou. Não se trata apenas dos argumentos ou mal-entendidos que você enfrenta. Trata-se de um ataque orquestrado ao cerne de sua conexão com a pessoa que você ama. Reconhecer isso é o primeiro passo para evitar que seu relacionamento seja destruído. O que mudaria se você soubesse como revidar? Você não gostaria de descobrir a verdade e proteger o amor que tanto significa para você? Agora deixe-me expor a razão surpreendente pela qual o diabo quer arruinar seu relacionamento. Deixe-me levá-lo de volta ao início, onde Satanás lançou seu primeiro e mais devastador ataque à família que o próprio Deus havia criado. Adão e Eva, o primeiro casal, viviam em perfeita harmonia um com o outro e com Deus. O relacionamento deles era puro, intocado pelo pecado e repleto de uma conexão divina que Satanás considerava profundamente ameaçadora. Satanás, sempre temeroso do que o povo de Deus poderia realizar quando unido, elaborou um plano astuto para destruir essa primeira família. Ele sabia que enquanto Adão e Eva permanecessem devotados a Deus e um ao outro, o seu relacionamento seria inquebrável, uma força poderosa para o bem no mundo. Então, ele os apresentou ao pecado, a única coisa que poderia destruir sua unidade e destruir a confiança que ambos compartilhavam consigo mesmos e com Deus. Essa história é uma ilustração poderosa de como o diabo opera. Observe que Satanás não os atacou com força bruta ou mentiras descaradas. Em vez disso, ele introduziu a dúvida. Ele plantou uma semente de desconfiança na mente de Eva sobre a bondade e as intenções de Deus. Deus realmente disse? Ele perguntou. Ele distorceu deliberadamente as palavras de Deus para criar confusão e suspeita na mente de Eva. Esse engano sutil levou Eva a questionar o próprio fundamento do seu relacionamento com Deus, e ela e Adão fizeram uma escolha que alteraria o curso da história. Eles comeram o fruto proibido, e naquele exato momento, o pecado entrou no mundo, quebrando a unidade perfeita que antes tinham com Deus e entre si. Agora, essa história mostra o modelo da estratégia de Satanás para destruir relacionamentos. Ele introduz dúvidas, promove o engano e encoraja a desconfiança entre as pessoas. Você sabia que é exatamente assim que o diabo opera hoje? Ele sussurra mentiras em nossas mentes, nos fazendo questionar as intenções e o amor daqueles de quem gostamos, e por fim, nos leva por um caminho de divisão e relacionamentos rompidos. Agora, você acha que se Satanás fosse ameaçado pela primeira família do mundo, ele não seria ameaçado por nenhum outro relacionamento lindo que Deus está levantando hoje? Meu amigo e minha amiga, esta é a verdadeira razão pela qual Satanás deseja desesperadamente que o seu relacionamento falhe. Quero desafiar você hoje a não ceder aos truques do diabo. Você prefere que Deus te guie ou prefere ceder ao medo e deixar que Satanás destrua seu relacionamento? Meu amigo e minha amiga, o objetivo de Satanás é simples: roubar, matar e destruir. Não se trata apenas de danos físicos. Inclui o dano emocional e espiritual que ele procura infligir ao seu relacionamento. O diabo sabe muito bem que a confiança é a base de qualquer relacionamento forte. Então ele começa plantando pequenas sementes de dúvida em sua mente. Isso acontece quando você começa a fazer perguntas como: será que meu marido ou minha esposa realmente me ama? E se ele ou ela estiver escondendo algo de mim? Será que ele ou ela está me traindo? Esses pensamentos, se não forem controlados,
podem se transformar em suspeitas, envenenando a confiança que antes mantinha seu relacionamento unido. Outra arma poderosa que o diabo usa para derrubar um relacionamento é o medo. Ele usa isso para ampliar cada pequeno problema do seu relacionamento, fazendo com que pareça uma montanha intransponível. Medo da rejeição, medo da traição, medo do futuro. Todas essas são ferramentas que ele usa para fazer você questionar seu relacionamento e seu valor diante da pessoa certa dada por Deus. Quando o medo se instala, ele rapidamente introduz outra ferramenta, a má comunicação. Você já teve uma conversa simples que se transformou em uma grande discussão? Esse é o objetivo do diabo, que ele sempre introduz falhas na comunicação em um relacionamento. A falta de comunicação faz com que o seu parceiro ou sua parceira ouça algo que você não está dizendo. O diabo prospera com a falta de comunicação. Ele adora distorcer suas palavras e intenções, causando mal-entendidos que levam a conflitos desnecessários entre você e seu parceiro. Quando a comunicação é interrompida, é mais fácil para ele criar uma barreira entre vocês dois. Outra maneira pela qual o diabo procura arruinar um relacionamento hoje é através da distração. Meu amigo e minha amiga, o diabo sabe que um relacionamento requer foco e atenção para prosperar. Então ele tentará distraí-lo com qualquer coisa que te afaste do seu parceiro. Ele pode usar o trabalho, os hobbies, outras pessoas e até coisas boas, como ajudar os outros, para distraí-lo de passar o tempo adequado com aquela pessoa que você realmente ama. Antes que você perceba, a conexão que você compartilhou começa a se enfraquecer. Embora as táticas do diabo sejam poderosas, elas não são imbatíveis. O amor e a verdade de Deus são muito mais fortes. Devemos permanecer vigilantes, protegendo os nossos corações e mentes contra os esquemas do diabo. A melhor defesa contra os ataques é um alicerce firme na confiança em Deus e nos relacionamentos com os quais Ele nos abençoou. Então, quero que você considere como pode fortalecer seus próprios relacionamentos. Não deixe a dúvida e o engano criarem raízes. Em vez disso, busque a sabedoria de Deus, comunique-se abertamente com aqueles que você ama e mantenha seu relacionamento ancorado na verdade da palavra de Deus. Ao fazer isso, você poderá resistir às tentativas do diabo de destruir o que Deus uniu. Ancore seu relacionamento em Deus. Faça dele o centro de tudo o que você faz. Orem juntos, estudem a Bíblia juntos e busquem a orientação de Deus em cada decisão. Quando Deus é o seu alicerce, você permanece forte contra os ataques do diabo. Não se esqueça de se comunicar sempre com amor e paciência. Satanás quer que você reaja com raiva. Em vez disso, opte por ouvir, compreender e falar com bondade. Proteja o seu coração e a sua mente, enchendo-os com a verdade de Deus e não com as mentiras de Satanás. Ao fazer isso, lembre-se de perdoar rápida e totalmente e recuse-se a permitir que a falta de perdão destrua seu relacionamento. Fiquem conectados com vocês dois e com Deus, reservando tempo um para o outro, para que nada possa separá-los. Que Deus te abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus. O que Deus está realmente dizendo sobre essa pessoa em sua vida? Antes de tomar uma decisão precipitada, pergunte-se: qual é a posição de Deus em tudo isso? Muitas vezes tomamos decisões precipitadas que parecem certas no momento, mas que não estão alinhadas com o propósito de Deus para as nossas vidas. Você já parou um momento para realmente perguntar a Deus o que Ele pensa sobre essa pessoa? Será que você está apenas seguindo seus próprios sentimentos? Veja, Deus está sempre falando com você, sussurrando em seu ouvido, mas talvez você não tenha ouvido com atenção. Talvez você esteja esperando uma voz alta e estrondosa, mas Deus muitas vezes escolhe maneiras mais silenciosas de transmitir a sua mensagem. Pode ser através de um pensamento inesperado, de um sentimento ou mesmo da própria inquietação em seu coração que simplesmente não te deixa em paz. Você pode estar frustrado, sentindo-se preso, perguntando-se por que ainda está esperando por esse alguém quando tudo ao seu redor está gritando: siga em frente. Mas o detalhe é o seguinte: Deus sabe exatamente o que está fazendo e às vezes Ele quer que você aguente firme, não porque Ele se esqueceu da sua dor, mas porque Ele vê um quadro mais amplo que você ainda não consegue ver. Deus se preocupa profundamente com você
Apocalipse, capítulo 3, versículos 19 e 20 nos diz: Aqueles a quem amo, eu repreendo e disciplino. Isso significa que Deus está refinando você através disso, falando com você mesmo em sua confusão, tentando moldá-lo e levá-lo a um lugar em que você confie plenamente em seu plano. Então, se você está se sentindo preso, como se não houvesse uma maneira óbvia de deixar esse relacionamento ou nenhum bom motivo para ir embora, talvez isso seja um sinal por si só. Talvez Deus esteja dizendo: espere só mais um pouquinho. Você não pode perceber agora, mas Deus conhece o propósito por trás de cada luta e de cada lágrima. E não há problema em ficar confuso. Não há problema em questionar. Mas não deixe que a sua dor atual o faça perder de vista as bênçãos futuras que Deus tem reservadas. Quando você sente que não consegue encontrar uma maneira conveniente de parar e cada passo em direção à saída parece bloqueado, isso pode ser Deus lhe dizendo para não desistir ainda. Ele pode estar lhe mostrando que há algo melhor pela frente se você permanecer e confiar nele. Pergunte a si mesmo: por que é tão difícil partir? Porque você ainda sente uma conexão que não quer romper. A verdade é que quando Deus não lhe dá paz na sua decisão de sair de um relacionamento, não é porque Ele quer que você sofra. É porque Ele sabe o que está por vir e é maior do que você pode imaginar. É por isso que você se sente inseguro, porque não consegue encontrar a paz que procura, porque Deus está dizendo: agarre-se a essa pessoa. Eu tenho um plano para vocês dois. Ao ver esses sinais, não entre em pânico. Saiba que Deus está com você, te guiando, mesmo quando o caminho não faz sentido. Aguente firme e confie que Ele tem um motivo para mantê-lo onde está, porque no seu tempo perfeito, tudo se encaixará. Talvez você esteja pensando em abandonar essa pessoa em sua vida, afinal ela não é quem você imaginou que seria. A realidade de quem ela é agora não corresponde à visão que você já teve em seu coração, mas os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Pense em José. Ele estava pronto para deixar Maria, em silêncio. Aos seus olhos não havia razão para esperar. A situação dela parecia vergonhosa e cada pensamento lógico lhe dizia para desistir. Mas Deus tinha planos diferentes. Uma noite, no silêncio do seu sono, Deus enviou um anjo em sonho. O anjo disse: José, não tenha medo de receber Maria como sua esposa. Foi um momento que mudou tudo. Deus estava dizendo: espere, José, não desista. Há mais nesta história do que seus olhos podem ver. Quando Deus fala, muitas vezes Ele o faz no silêncio dos nossos corações. Se você estiver vendo sinais, não os ignore, mesmo que a realidade atual pareça longe da promessa. Lembre-se de que a visão de Deus sempre se concretiza, assim como aconteceu com José. Veja, José não conhecia o quadro completo. Ele não viu o Salvador que Maria carregava consigo. Tudo o que ele sabia era o escândalo, os boatos e a incerteza do que estava por vir. Mas Deus sabia. Deus tinha um plano maior do que José jamais poderia imaginar, e é por isso que ele enviou o sonho. Ele precisava que José ficasse. Ele precisava que ele confiasse, aguentasse e fizesse parte de algo muito maior do que ele entendia naquele momento. E talvez seja onde você está agora. Você está diante de uma situação que parece impossível. Você está se perguntando por que deveria ficar, por que deveria aguentar. Mas olhe mais de perto. Há sinais que Deus está mostrando a você? Existem sonhos e sussurros em seu espírito que lhe dizem que há mais coisas em jogo? Lembre-se, Deus não desperdiça nada. Cada sonho, cada visão, cada cutucada silenciosa em seu coração, existe uma razão. Deus pode estar usando esses sinais para lhe dizer para não desistir ainda, para esperar um pouco mais, como ele disse a José. Porque assim como a obediência de José gerou o Salvador, sua paciência e sua disposição de perseverar também poderão produzir algo incrível. Você pode não ver a plenitude do plano, mas confie que Deus vê. Deus não está pedindo que você espere sem motivo. Ele está perguntando por que vê algo que você não consegue. Assim como ele sabia que Maria carregava Jesus, Deus sabe o que essa pessoa carrega dentro dela e sabe que o seu papel na vida dela é crucial neste momento. Você pode ver suas falhas, mas Deus vê seu futuro.
Você pode ver os erros deles, mas Deus vê o potencial deles. Então, quando esses sonhos vierem, não os descarte. Quando você sentir vontade de persistir, mesmo quando não faz sentido, saiba que é Deus trabalhando nos bastidores, assim como fez com José. Ele está lhe dizendo: não tenha medo, não desista, há mais do que você pode ver. Confie nos sonhos, confie na sua voz e saiba que quando Deus diz espere, é porque algo lindo está se desenrolando, mesmo que ainda não seja visível. Assim como José, a sua fé em persistir pode ser a chave para algo que muda tudo. Deus frequentemente usa pessoas para transmitir sua mensagem. Às vezes você pode se ver cercado por vozes, amigos, familiares, até mesmo aquela pessoa aleatória que você conhece na loja, todas dizendo a mesma coisa: espere, não solte. E você se pergunta: por que ainda estou aqui? Por que não posso simplesmente ir embora? Mas o problema é o seguinte: quando você continua ouvindo a mesma mensagem de lugares diferentes, não é apenas coincidência. Isto é Deus falando através deles. Deus muitas vezes usa pessoas para transmitir sua mensagem quando estamos muito perdidos em nossas lutas para ouvir sua voz diretamente. Quando todos ao seu redor, pessoas em quem você confia, pessoas que realmente se importam, continuam lhe dizendo para não desistir, isso não é apenas a voz delas, é a sua voz. Pense nisso. Você se pergunta: por que ainda estou aqui? Por que estou aguentando? Mas deixe-me contar uma história que pode lhe dar as respostas que você está procurando. Conheça Sara. Ela conheceu o marido num acampamento cristão quando ambos eram jovens, cheios de sonhos e profundamente apaixonados por Deus e um pelo outro. Eles construíram uma vida juntos ao longo de 12 lindos anos, mas então o inimaginável aconteceu. Sara descobriu a infidelidade do marido. Seu mundo foi destruído em um momento. Tudo em que ela acreditava, cada promessa, cada oração, parecia desmoronar ao seu redor. Ela ficou deitada no chão do quarto, sentindo-se quebrada e sozinha, perguntando a si mesma: meu casamento acabou? Existe alguma razão para esperar? Mas ali mesmo, na hora mais sombria, a voz de Deus rompeu o silêncio. Não foi alto, não foi dramático. Foi um sussurro suave que perguntou: seu casamento acabou? Antes que pudesse pensar, Sara se viu respondendo: não. Era como se a palavra viesse de algum lugar dentro dela, um lugar que ela nem sabia que existia. Foi um sussurro de esperança no meio do desespero, uma luz no túnel mais escuro. Ela não sabia o que fazer a seguir. Ela se sentiu perdida, com o coração partido em 1000 pedaços. Então ela orou novamente: Senhor, o que eu faço agora? Os dias se passaram e parecia que o próprio céu havia ficado em silêncio. Mas então, certa manhã, Sara tomou uma decisão. Ela decidiu que não importava o quão difícil fosse, ela amaria seu marido incondicionalmente. Não porque ele merecesse naquele momento, mas porque Deus havia pedido a ela. Ela o amava com um amor que vinha direto do coração de Deus. Ela orou por ele, perdoou todos os dias e escolheu acreditar na possibilidade de cura, mesmo quando tudo ao seu redor parecia quebrado, sem possibilidade de reparo. Suas filhas de 8 e 5 anos viram tudo. Elas viram suas lágrimas, ouviram suas orações e sentiram sua dor, mas também viram a sua fé, a sua crença inabalável de que Deus estava a trabalhar, mesmo quando nada parecia mudar. Elas dançaram canções de adoração na sala de estar, cantaram louvores juntos e oraram pelo pai todas as noites. Sua filha mais velha, com os olhos cheios de esperança, sussurrava: Mãe, papai voltará para casa um dia. Eu simplesmente sei disso. E então um dia aconteceu. Do nada o marido de Sara ligou. Ele queria voltar para casa. Sua filha correu até ela com os olhos arregalados de excitação e gritou: Mãe, nossas orações funcionaram. Papai está voltando para casa. Naquele momento tudo mudou. A dor, a espera, as lágrimas, tudo valeu a pena. Deus agiu de maneiras que Sara não conseguiu ver, em lugares que ela nem sabia que existiam. Sua família, antes despedaçada, estava sendo reconstruída pelas mãos amorosas de Deus. Mas não foi um caminho fácil. Demorou mais de 4 anos perseverando quando cada parte dela queria desistir. 4 anos confiando em Deus quando ela não conseguia ver o fim. 4 anos de amor na fé, não porque fosse fácil, mas porque Deus lhe pediu para ficar. E hoje o casamento de Sara está mais forte do que nunca.
O marido dela está de volta em casa e juntos reconstruíram o que estava quebrado. Mas, mais do que isso, Sara descobriu uma verdade mais profunda, que Deus é o suficiente. Que às vezes, quando Deus diz espere, é porque Ele está preparando um milagre, algo tão lindo que você nem consegue imaginar estando no meio da tempestade. Então, se você está se perguntando se deve desistir ou esperar, considere a história de Sara. Às vezes, Deus nos pede para ficar, não porque Ele queira que soframos, mas porque Ele está trabalhando em algo muito maior do que jamais poderia sonhar. Ele conhece o fim desde o início e sabe que sua história ainda não acabou. Confie nele. Não desista só porque a noite está escura. O amanhecer está chegando. E quando isso acontecer, você verá que tudo, cada lágrima, cada oração, cada noite sem dormir, estava levando você a um lindo novo começo. Espere, porque Deus ainda não terminou a obra dele em você. Que Deus te abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus. Tudo entre Jane e eu parecia perfeito. Estávamos nos divertindo muito, e cada interação com ela me enchia de entusiasmo. Só de ver suas chamadas perdidas ou ler suas mensagens, meu estômago sentia um friozinho na barriga. Era o tipo de conexão com a qual as pessoas sonham, onde tudo parecia se encaixar sem esforço. Mas então, do nada, essa pergunta surgiu na minha vida, me pegando completamente desprevenido. Você sabia que as faíscas de atração e a emoção do romance não são suficientes para construir um relacionamento duradouro? Foi uma pergunta simples, mas me atingiu como uma tonelada de tijolos. Não pude deixar de me perguntar se isso era algum tipo de sinal. Eu estava faltando alguma coisa? Poderia ser este o começo do fim do que eu considerava um relacionamento lindo e forte com Jane? Durante 14 meses, Jane e eu fomos inseparáveis, namorando, criando memórias e nos aproximando a cada dia. Eu estava até pensando em pedir ela em casamento e comecei a imaginar como tudo isso se desenrolaria. Então, conheci esse amigo incrível, alguém que parecia saber exatamente o que eu precisava ouvir naquele momento. Aos poucos, ele começou a me ensinar os fundamentos mais profundos do amor, revelando a verdadeira natureza do romance e da atração. Este amigo abriu meus olhos para algo que eu não tinha compreendido totalmente antes. Claro, atração e romance são ótimos, mas podem ser passageiros. O amor verdadeiro, do tipo que dura bons e maus momentos, é construído sobre algo muito mais substancial. Essa constatação me fez questionar tudo. Um dia, enquanto estávamos em uma cafeteria, ele contou como muitos jovens são apanhados pela excitação da atração e do romance, apenas para descobrir que algo crucial ainda está faltando em seus relacionamentos. No vídeo de hoje, vamos nos aprofundar no porquê dessas faíscas iniciais de atração e romances muitas vezes serem insuficientes e descobrir a conexão mais profunda que pode realmente transformar seu relacionamento. Acredite em mim, isso vai ser revelador e pode te deixar surpreso. Antes de prosseguirmos, você já se perguntou por que, apesar de toda a química e romance, algo ainda parece errado em relacionamentos? Sim, a atração e o romance muitas vezes ocupam o centro das atenções na busca por um relacionamento significativo. Embora não haja absolutamente nada de errado com atração e romance, a verdade é que eles não são suficientes apenas para construir um relacionamento duradouro. Agora deixe-me chamar rapidamente a sua atenção para algo que a Bíblia diz em Provérbios capítulo 31, versículo 30. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Este versículo nos lembra que o encanto e a beleza física podem ser enganosos e de curta duração. O verdadeiro valor vem de qualidades muito mais profundas. Muitas pessoas precisam deixar de lado o foco nas aparências superficiais e, em vez disso, buscar o que realmente importa. A atração pode ser passageira e o romance, às vezes, pode ser mais uma questão de fantasia do que a realidade da vida cotidiana. Quando esses aspectos se tornam o único foco de um relacionamento, muitas vezes revelam questões mais profundas que precisam ser abordadas com urgência. Um relacionamento baseado apenas na atração e no romance
pode não ter a profundidade e a estabilidade necessárias para suportar os desafios inevitáveis da vida. A palavra de Deus é muito clara sobre o tema do amor. Serve como um guia indiscutível para um relacionamento perfeito. Como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 4 ao 7. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Meu amigo e minha amiga, pare um momento e reflita sobre como a Bíblia define o amor. Embora você e seu parceiro possam estar envolvidos num turbilhão da química, da atração e do romance, será que seu relacionamento pode resistir ao teste do amor verdadeiro e bíblico? Vocês dois são pacientes? Vocês dois são gentis? A definição de amor de Deus vai muito além de emoções fugazes. É um amor que não inveja quando outra pessoa é abençoada. Não se vangloria de conquistas, nem infla seu próprio ego. Não é consumido pela vergonha, nem busca ganhos egoístas. Esse amor não explode com raiva, nem se ofende facilmente. Em vez disso, regozija-se com a verdade e não sente prazer em fazer o que é errado. E aí, o seu relacionamento reflete esse tipo de amor? Ou será que ele é construído sobre algo menor? O que a sociedade retrata sobre o amor é muito diferente da verdade, e o que vemos hoje nas redes sociais apenas aumenta essa ilusão. Aos olhos do mundo, o amor tem tudo a ver com atração, romance e como seu parceiro fica perfeito em selfies perfeitamente encenadas, filtros cuidadosamente escolhidos e destaques de momentos perfeitos. Somos bombardeados com imagens de casais exibindo sua beleza, charme e química, como se isso bastasse para ter um relacionamento significativo. Mas sejamos realistas. É isso que o amor realmente é? Trata-se apenas de mostrar como você e seu parceiro ficam bem juntos ou quantas curtidas você consegue reunir em uma postagem? A realidade é que o desígnio de Deus para o amor é muito mais profundo. Sua versão do amor não é algo que possa ser capturado em uma foto ou resumido em atração, beleza ou física. Essas qualidades, embora agradáveis, são temporárias, como os momentos fugazes de um filme romântico. Com o tempo, a beleza desaparece, o frio na barriga se acalma e a emoção da novidade passa. Pense nisso. O que acontece quando a excitação do romance se acalma? Quando a vida real começa e seu parceiro não parece ter acabado de sair do filtro do Instagram. O que resta então? A ideia de amor de Deus foi construída para resistir a essas mudanças. É uma questão de paciência quando as coisas não são perfeitas, de bondade quando surgem frustrações e de humildade quando o orgulho pode facilmente assumir o controle. O amor de Deus não se impressiona pelas aparências externas e não some quando a beleza física desaparece ou quando a excitação termina. É um amor que perdura nas lutas do dia a dia, nos pequenos e invisíveis momentos que ninguém pensaria em postar nas redes sociais. Este é o tipo de amor que permanece, o tipo que reflete o coração de Deus e permanece forte mesmo quando todo o resto desaparece. Portanto, enquanto o mundo persegue imagens superficiais de amor, lembre-se de que Deus nos chama para algo mais profundo, duradouro e real. Não é esse o tipo de amor que vale a pena perseguir? Meu amigo e minha amiga, um relacionamento verdadeiramente forte é construído sobre sólidos valores cristãos compartilhados. Imagine um vínculo fortalecido pela prática diária da oração, onde ambos os parceiros se elevam a Deus e buscam juntos sua orientação. Visualize um relacionamento que prospere com base no companheirismo genuíno, onde ambos compartilham a adoração e apoiam um ao outro em suas jornadas espirituais. Considere o impacto de estudarmos juntos a palavra de Deus, permitindo que a sua sabedoria guie as decisões e molde os seus corações todos os dias. Imagine um círculo de amigos cristãos saudáveis que encorajam e desafiam vocês dois em sua fé, fornecendo o apoio e a responsabilidade. Esta é a melhor versão do amor.
No centro deste forte alicerce está o temor de Deus, uma reverência e respeito pela sua autoridade e caminhos. Não se trata apenas de seguir regras e diretrizes. Trata-se de um compromisso profundo e permanente de viver de uma forma que o honre e reflita seu amor em seu relacionamento. Quando estes elementos se juntam, criam um relacionamento que não só é resiliente e gratificante, mas também glorifica a Deus. Embora a atração possa ter sido o ponto de partida do seu relacionamento, esses valores farão muito mais por vocês dois, garantindo que o relacionamento dure. Atração e romance são muito importantes, mas são apenas a faísca que acende a chama. Para realmente fazer um relacionamento prosperar, você deve ir mais fundo, bem além da superfície, em uma conexão que esteja ancorada no temor de Deus. Sem essa base, até as faíscas mais brilhantes podem queimar, mas com isso, o seu relacionamento não apenas sobreviverá, mas também florescerá, enraizado em um amor que transcende o temporário e alcança algo que resistirá ao teste do tempo. Não vale a pena buscar esse tipo de conexão? Meu amigo e minha amiga, ao focar neste aspecto mais profundo do seu relacionamento, você pode construir um que não apenas perdure, mas também enriqueça sua vida de maneira profunda e duradoura, como está escrito em Provérbios capítulo 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Agora, desejo que você encontre a graça para te ajudar a navegar em seu relacionamento de acordo com os princípios da palavra de Deus com facilidade, e que você encontre forças para abandonar qualquer relacionamento que não glorifique a Deus em sua vida. Que Deus te abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus. E se eu te dissesse que o relacionamento que não deu certo faz parte de um plano divino? Eu entendo que isso pode não ser o que você quer ouvir agora, mas acredite em mim quando digo que isso te deixará completamente mudado. Às vezes, você pode se perguntar por que o relacionamento não deu certo. Mesmo quando você está consumido por esses pensamentos, você não consegue identificar uma explicação válida para o motivo pelo qual as coisas terminaram do jeito que terminaram. Você pode até começar a repassar mentalmente cada conversa, cada momento, na esperança de identificar o motivo exato pelo qual tudo desmoronou. É como procurar uma peça que falta em um quebra-cabeça. Quando você pensa no passado, tudo que você consegue lembrar é o quão forte era a conexão e quão inegável era a química. Então, por que não deu certo, mesmo com todo o amor e esforço que vocês dois colocaram no relacionamento? Mas e se a separação não fosse apenas uma reviravolta aleatória do destino? E se agora houvesse um propósito oculto por trás de tudo? Um propósito que você simplesmente não consegue enxergar? Muitas vezes, esquecemos que Deus vê o que não podemos ver. Ele conhece o fim desde o começo. Muitas vezes, Deus está trabalhando nos bastidores para nos proteger, encerrando um relacionamento repentinamente, mesmo quando não entendemos por que teve que terminar daquele jeito. Enquanto estamos focados no presente, Deus vê o quadro geral. Ele está ciente dos desafios potenciais, das tristezas futuras e dos riscos que podemos não reconhecer. Muitas vezes, esse é o motivo pelo qual o relacionamento teve que terminar repentinamente. Ocasionalmente, o que parece ser um relacionamento ideal para nós pode não estar alinhado com o plano perfeito de Deus para nossas vidas. Ele entende que certos relacionamentos, por mais profunda que seja a conexão, podem nos afastar do destino que Ele tem reservado para nós. Consequentemente, há casos em que Deus intervém e encerra certos relacionamentos. Meu amigo e minha amiga, quero que você entenda que isso não é para nos machucar, mas para nos proteger e nos redirecionar para algo muito maior. Pode ser muito difícil entender neste momento, especialmente quando a dor da perda é tão recente. Agora, quero que você imagine desta forma. Se Deus está disposto a abrir mão de algo, Ele deve ter algo ainda melhor reservado para você. Mas Satanás quer que nos apeguemos à dor da perda e ao passado, mesmo quando Deus quer nos dar alguém muito melhor do que o parceiro anterior. Lembre-se, Deus está sempre trabalhando, mesmo quando não vemos isso. Ele está entrelaçando cada fio de nossas vidas, e isso inclui os relacionamentos em que entramos e saímos. Confiar nos planos de Deus
significa acreditar que algo não faz sentido na nossa vida agora, mas mesmo assim tem um propósito maior. Portanto, quando um relacionamento termina inesperadamente, em vez de pensar no que poderia ter sido, considere o que Deus pode estar protegendo você, ou que bênção maior Ele pode estar preparando para você. Sei que às vezes parece que o próprio universo conspirou contra você, te deixando obcecado por pensamentos que circulam indefinidamente na sua mente. No entanto, Deus quer que você veja além da dor de perder um relacionamento e se apegue à sua promessa infalível de lhe dar um parceiro que seja um casamento perfeito. Deixe-me contar uma história interessante do livro de Ruth. A história de Ruth e Boaz é um belo exemplo de como Deus pode redirecionar os nossos relacionamentos, transformando até mesmo o maior sofrimento em algo muito maior. Ruth era uma moabita que se casou com um homem israelita chamado Malom. Infelizmente, seu marido morreu, deixando-a viúva em um país estrangeiro. A situação de Ruth era desoladora. Ela havia perdido o marido e agora estava sem um futuro claro. Infelizmente para Ruth, sua sogra, Noemi, também havia perdido o marido e outro filho, deixando as duas mulheres em profunda tristeza e grande incerteza. Ruth enfrentou a escolha entre retornar para o seu próprio povo ou ficar com Noemi. Ela tomou a ousada decisão de ficar com sua sogra. Esta decisão a levou a Belém, onde logo descobriria o propósito oculto por trás do seu desgosto. Em Belém, Ruth começou a trabalhar nos campos de Boaz. Boaz, parente de Noemi, notou o trabalho árduo e a bondade de Ruth para com Noemi e mostrou o seu favor. Com o tempo, Boaz e Ruth desenvolveram uma ligação profunda e, por fim, casaram-se. O casamento deles se tornou um ponto de viragem. A união deles levou ao nascimento do rei Davi e de Jesus Cristo. Davi tornou-se um dos maiores reis de Israel, enquanto Jesus continua a ser o salvador do mundo inteiro. A história de Ruth e Boaz nos ensina que Deus pode pegar até situações mais dolorosas e incertas e redirecioná-las para o seu plano maior. A tristeza de Ruth pela perda do primeiro marido não foi o fim da sua história. Deus usou essa perda para guiá-la até Boaz, um homem que a amaria, protegeria e a honraria. Muito mais importante, o plano de Deus, através da sua união, teve implicações de longo alcance, abençoando não apenas Ruth e Noemi, mas também as gerações vindouras. Meu amigo e minha amiga, você já sentiu que Deus estava redirecionando o seu relacionamento de alguma forma? Quando você se depara com o sofrimento de um relacionamento rompido, é fácil se sentir perdido e questionar por que isso está acontecendo com você. Bem, histórias como esta deveriam nos lembrar que os planos de Deus são maiores que os nossos. Ele vê o quadro geral e pode transformar nossa dor em um caminho de direção a algo a mais belo que poderíamos ter imaginado. O fim de um relacionamento pode ser apenas a maneira de Deus redirecioná-lo para a pessoa que Ele realmente preparou para você. É completamente natural ver as tristezas como contratempos e sentir uma dor profunda quando um relacionamento termina. Não há problema em lamentar e reconhecer a dor. No entanto, o que é crucial é reconhecer que estas separações podem ser uma das maneiras pelas quais Deus redireciona os nossos caminhos na vida e no destino. Seu parceiro anterior não era necessariamente uma pessoa má. Em vez disso, ele pode não estar alinhado com o grande plano que Deus tem para você. Às vezes, Deus permite que relacionamentos terminem porque Ele sabe que a jornada para o seu grande destino requer um companheiro diferente. Ele entende que as exigências do seu futuro, o caminho que Ele traçou para você, pode não ser algo que essa pessoa possa percorrer ao seu lado. Em sua sabedoria, Deus vê além da nossa dor atual e compreende o quadro geral. Ele sabe quem realmente caminhará com você, apoiará e fará parte do destino que Ele planejou para você. Portanto, embora seja natural sentir-se desanimado com o fim de um relacionamento, lembre-se de que pode ser um redirecionamento divino para algo muito maior. Confie que o plano de Deus é sempre para o seu bem final, guiando você em direção a um futuro que cumpra o seu propósito mais elevado, como está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados
segundo o seu propósito. Você sabia que cada detalhe da sua vida é continuamente entrelaçado para se encaixar no plano perfeito de Deus para trazer a bondade para a sua vida? Quero que você imagine que cada sofrimento que você já experimentou é uma oportunidade para Deus entrelaçar cada experiência, tanto alegre quanto dolorosa, para o seu bem final. O fim de um relacionamento não é apenas um revés, como costumamos ver. Em vez disso, pode fazer parte de um plano divino mais amplo. A promessa de Deus em Romanos 8:28 nos assegura que Ele pode usar todas as circunstâncias, incluindo separações, para alinhar as nossas vidas com o seu plano maior. Se um relacionamento termina, pode ser porque Deus sabe que não fazia parte do destino que Ele preparou para nós. Ele entende que para que o nosso futuro se desenvolva como Ele pretende, certos caminhos precisam ser redirecionados. Portanto, embora seja natural lamentar o fim de um relacionamento, confie que Deus está trabalhando tudo para o seu bem. Ele está orquestrando a sua vida de uma forma que te levará a um futuro repleto de bênçãos e propósitos, alinhando você com as pessoas e oportunidades que realmente são destinadas a você. Considere o relacionamento de Abraão com Agar. Embora esse relacionamento tenha resultado no nascimento de Ismael, ainda assim foi redirecionado por Deus, porque seu plano era estabelecer uma aliança através de Isaque e não de Ismael. Não deixe que as mentiras do diabo turvem a sua visão ou roubem a sua esperança. É tentador acreditar que você nunca encontrará alguém tão bom quanto o seu parceiro anterior, especialmente quando ainda está se recuperando da perda. Mas deixe-me assegurar, o plano de Deus para a sua vida é muito maior e mais complexo do que você pode imaginar. Seu relacionamento anterior, embora significativo, foi apenas um capítulo de sua história. Deus, em sua sabedoria ilimitada, já preparou um parceiro que irá complementá-lo perfeitamente e te ajudar a cumprir o destino extraordinário que Ele criou especialmente para você. Você precisa acreditar que o tempo de Deus e seus planos são sempre para o seu bem. Ele vê o quadro completo da sua vida e conhece a pessoa certa que se alinhará com a sua visão para o seu futuro. À medida que avança, mantenha o coração aberto e a fé forte, sabendo que Deus está orquestrando tudo para a sua alegria final. Lembre-se que o melhor ainda está por vir. Abrace a jornada com esperança e expectativa, sabendo que a promessa de Deus é levá-lo a algo maior do que você jamais conheceu. Muito em breve, você conhecerá a pessoa que será perfeita para o lindo destino que te espera. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus.